E aí, família Betânia de Meloviana, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder participar juntamente com vocês desse devocional, convite do pastor Douglas. Nosso coração se enche de alegria, né, de poder participar com vocês desse momento. Quero compartilhar com vocês rapidamente um devocional com o tema Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. É interessante que o apóstolo Tiago vai dizer para nós, lá em Tiago capítulo 4, versículo 14, ele faz um questionamento, ele pergunta o que é a nossa vida, né? O que é a sua vida? O que é a vida? E essa pergunta precisa permear o nosso coração e nos fazer refletir constantemente sobre quais são os nossos valores, princípios e como temos enxergado a vida, né? De qual é o ponto de vista que nós estamos enxergando a vida. Nós sabemos que a forma como nós enxergamos a vida define a forma como nós nos relacionamos com ela. A forma como nós enxergamos a vida define a forma como nós nos relacionamos com ela. Então todos nós enxergamos a vida de uma maneira, através de uma lente, através de um modo de ver. E essa forma vai definir como nós vamos nos relacionar com a vida e até mesmo com aquilo que nós desejamos alcançar. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, sobretudo, nós sabemos que Deus espera de nós grandes coisas. Ele tem preparado isso para nós. E a expectativa de Deus a nosso respeito sempre é a melhor. Sempre Deus espera que nós vamos viver grandes coisas nele. Mas isso depende de como nós enxergamos a nossa vida. E nós precisamos ligar o nosso coração a Deus, conectar o nosso coração à sua palavra, para que nós passamos então a enxergar a vida como Deus quer que nós a vejamos. Nós temos nossa vida corrida, nós temos aí muitas atividades, nós temos muitas demandas na nossa vida, mas será que essas coisas não estão roubando, a nossa participação naquilo que Deus tem pavimentado nessa estrada para nós? Será que na minha e na sua jornada nós não estamos talvez desconectando a ponto de viver uma vida paralela à jornada que Deus estabeleceu para nós? Note que várias coisas que vão acontecendo na nossa vida acontecem até mesmo como uma forma de Deus nos ensinar. Então nós vamos ser provados, vamos ser testados para que Deus saiba aonde está o nosso coração, para que Ele possa formar em nós o caráter do Seu Filho e então colocar debaixo da nossa autoridade, colocar debaixo da nossa mordomia todas as coisas que Ele planejou. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida e a gente não percebe que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor podem ser ensinamentos do nosso Pai. Podem ser coisas que vão moldar o nosso coração, moldar a nossa mentalidade e principalmente a maneira como nós enxergamos a vida. Porque Deus quer sim confiar grandes coisas nas suas mãos. Deus quer sim, fazer com que você experimente uma vida abundante, plena, mas para isso você precisa, de aprender com Ele, para que a sua visão da vida e de todas as coisas que estão ao seu redor possam ser vistas a partir do ponto de vista de Deus. Como que está, o seu casamento? Como que estão aí a sua responsabilidade em relação aos seus filhos? Como que está o seu convívio com as pessoas, no seu ambiente de estudo, de trabalho? Porque essas coisas que parecem corriqueiras, parecem normais, parecem comum, às vezes são essas coisas que Deus está usando para nos ensinar aquilo que Ele está olhando em nós e vendo que nós ainda não temos, o que precisa ser aperfeiçoado. Quando Deus, Ele nos recebe nele e nos recebe como discípulos, como filhos dele, Ele é certo que Ele nos ama, mas é certo que Ele não quer que nós continuemos sempre do jeito que estamos, A jornada no Evangelho é uma jornada de transformação.
E essa transformação visa Deus confiar nas nossas mãos grandes coisas. Deus quer nos amadurecer, Ele quer nos levar a novos lugares, Ele quer que a gente venha experimentar coisas extraordinárias nele. Mas para isso nós precisamos estar atentos para discernir o ensino de Deus no nosso coração. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos orar, quando nós vamos à igreja e ouvimos uma palavra, quando participamos de cursos bíblicos na nossa igreja, né, essas coisas são muito importantes, porque Deus usa essas coisas para nos ensinar. Mas Deus também usa a própria vida e as coisas da nossa vida para nos ensinar, para que a gente possa crescer. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente possa chegar à maturidade, né, à semelhança do seu Filho, para que Ele confie em nós grandes coisas, né? Isso precisa trazer em nós uma reflexão. Nós precisamos estar constantemente pensando, né? Se você quer empreender grandes coisas, se você quer conquistar grandes coisas, você precisa estar atento para discernir a voz do Espírito de Deus, que vai usar essas coisas do dia a dia para que você possa aprender e fazer do jeito de Deus. Né? Às vezes você está passando por um momento super estressante no seu trabalho, talvez colaboradores na sua empresa estão talvez desligados, desatentos, e às vezes isso traz preocupação ao seu coração, traz um grande estresse, mas você precisa lembrar que em todo tempo Deus está te ensinando. Então, como você lida com a situação do ponto de vista de Deus? Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um empreendimento, um negócio, e coisas corriqueiras estão acontecendo, eu preciso focar o meu coração em Deus e enxergar isso do ponto de vista de Deus, para que aquela empresa, que eu sei que não é minha, mas é de Deus, ela possa cumprir o propósito dela, aquele propósito que Deus estabeleceu para essa empresa que eu, como mordomo, estou ali administrando. E aí essa sabedoria que vem do Pai, né, esse entendimento que vem do Pai, passa a moldar a minha visão em relação a esse problema ali no trabalho, e eu consigo, né, solucionar, e eu consigo resolver do jeito que Deus espera que eu resolva, de maneira madura e cristã. Isso serve para o nosso casamento, isso serve para a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, isso serve para tantas coisas na nossa vida. Porque quando o Tiago pergunta o que é a vida, nós precisamos ter a resposta, né? Que é a vida, ela existe a partir de Deus, para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus serão cumpridos através de pessoas que estão enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O que Deus quer confiar na sua mão? Deus quer confiar grandes coisas. Mas para você viver grandes coisas, você precisa moldar seu coração e a sua visão para viver enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que Deus te abençoe, saudade imensa de vocês, e que Deus possa abençoar seu coração através dessa palavra. Que Deus te abençoe e um forte abraço.